esse do melhor, ele às vezes é exposto ali para os outros colaboradores. E aí você não tem exatamente um assédio vertical, você tem um assédio em linha horizontal, né? Porque ele é sempre o melhor, é sempre ele que ganha. Então, aí a gente trabalha assim, olha, tem uma outra forma de gratificação. O que sai ali no Olerite, de brinde, é uma outra forma de gratificação que você tem. Então, assim, tentar ali... A gente não tenta evitar hoje esse tipo de situação, porque ela caiu em desuso. Mas algumas empresas ainda utilizam. Se dá certo entre os colaboradores, assim, nada é exato, né? A gente não está falando de matemática, a gente está falando de pessoas. Se dá certo dentro da empresa, se não gera nenhum problema, faz. Mas se o líder ali perceber que não tá sendo legal ali a resposta dos trabalhadores, aí a gente pede, muda outro tipo de brinde, outro tipo de forma. Eu já ouvi algumas vezes falarem que as pessoas acham que justiça do trabalho é máquina de fazer dinheiro por conta de processos de assédio moral. Uhum. Qual foi, assim, o valor que você já entrou com algum processo de causa que você ganhou? E qual o valor? Porque muito se fala em relação a valor, né? O que acontece às Porque vezes? tem que ter um equilíbrio ali. Eu trabalhei muito para a empresa, mas o que acontece mesmo é que, às vezes, se coloca muito o valor muito exagerado. É uma indenização assim totalmente absurda. E aí, quando você vai ver, isso não aconteceu. Não tinham as gravações, não tinham provas, não tinham absolutamente nada. E aí, então, eu lembro de um processo, quando você me veio, eu lembro de um processo que a condenação ali vinha em R$100 mil. E aí eu reverti esse processo e quem teve que pagar foi o reclamante, né, que era o autor da ação, o trabalhador, em 11 mil. Né, ele foi condenado numa multa de litigância de má-fé de R$11 mil. Por quê? Porque ele colocou várias coisas no processo que não haviam acontecido. E aí teve uma gravação dele dentro de uma perícia que nós fizemos, que inclusive fui eu que gravei. E aí ele dizendo que isso não tinha acontecido, que tinha sido o advogado que tinha colocado, porque na verdade ele só queria receber X, não era todo esse valor, isso não aconteceu. E aí eu reverti a ação. Qual que é a crítica mesmo? É que algumas coisas, os valores eles podem ser exagerados. Tá? Mas aí vai da ética do profissional que está fazendo isso, né? E da ética do próprio trabalhador, porque se o trabalhador está olhando ali, ele falou, não, eu não quero isso, né? Você colocou um valor a mais. Então, por isso que dizem que é uma máquina de fazer dinheiro. Mas as sentenças dos juízes costumam ser ali mais específica ali do dano e tudo mais, evitando essa questão da máquina do dinheiro. É necessário a justiça do trabalho. Eu sempre falo isso. Lógico que eu sou filha de microempresário. Então, assim, não é que eu não vou defender o empresário, eu defendo, sim. Tá? Mas, assim, é necessário a justiça do trabalho porque, no passado, nós tivemos muitos problemas. No passado, não se respeitava o trabalhador. A gente vem da escravidão. Então, assim, não se respeitava. Então, a gente precisa diminuir o máximo que a gente pode essa cultura. A outra pessoa que está ali do meu lado, ela é um ser humano. Agora, assim, se ela não é competente para o trabalho, demite ela e contrata outro. Né? Por que você está segurando essa pessoa aqui? Ou então, olha, não é competente para isso, tá bom, você vai ficar aqui, você não vai crescer na empresa, sinto muito, outro vai crescer, mas não tem a necessidade de você ofender essa pessoa, de você acabar com a saúde mental dela por causa disso. Então, são essas as questões que a gente observa. Né? Então, tentando coibir qualquer tipo de gravidade dentro da empresa. Eu entendo que, muitas vezes, ali o empresário também sofre com essas condenações, enfim, mas muito se acerta também com a Justiça do Trabalho. Então, acho que são dois lados ali. Tem empresas que, de forma recorrente, a gente vê, né? Entrei com uma ação contra essa empresa, entrei com uma ação. A justiça, por exemplo, o juiz ali analisando, gente, mas isso está sempre ocorrendo nessa determinada empresa. É quando ele pede para fazer o Ministério do Trabalho intervir, né? Fazer a fiscalização.
E aí, quando o Ministério do Trabalho ele intervém, o que pode acontecer? Acontece as multas, no caso. Multa. Normalmente, dependendo do tipo de empresa, manda fechar a empresa por um determinado até ela realmente regularizar a situação.